e esse é o nosso canal Ministrando Vida. E estou aqui hoje para a gente continuar, né, a terceira parte, né, da nossa seleção, que a gente fala sobre se demônios existem, opressão demoníaca é uma coisa real. Então a gente está falando um pouco sobre isso nessa série de vídeos. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre uma pergunta que as pessoas sempre fazem para a gente, que é sobre opressão e possessão. Pessoas perguntam assim, tem diferença entre opressão e possessão? Eu quero responder hoje que sim, que existe diferença entre opressão e possessão. A opressão é quando a ação de espíritos maus, de demônios, são fora do corpo. A pessoa ela é influenciada, né? Através dessa influência maligna demoníaca, a pessoa muitas vezes entra no estado de perturbação mental, a pessoa entra em crise nervosa. Por quê? Porque aquela manifestação demoníaca ela fica no exterior, oprimindo a pessoa no seu dia a dia, na sua vida. Foi o caso de rei Saul, que está lá no 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 14 e 15, que fala que um espírito do Senhor se retirou de Saul e se aproximou-se dele um espírito mau. Então quer dizer que Saul ele não estava possuído, mas ele estava oprimido. Os espíritos, os demônios oprimiam ele e ele não conseguia nem mesmo dormir. Esse espírito mal se afastava quando Davi tocava a harpa. Todos nós sabemos isso porque está na Bíblia, né? Está na palavra do Senhor. E um exemplo de possessão é em Marcos 5, de versículo de 1 a 20, que fala sobre o jovem gadareno, um jovem que morava em Gadara, que era possuído por legiões, eram muitos demônios que estavam dentro dele. Então, nesse caso do gadareno, era um caso de possessão, né? Os demônios estavam dentro dele e ele perdia até a consciência, né? Tanto que ele andava nu, ele vivia dentro do cemitério, ele era alienado, porque ele não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. E ele foi liberto quando Jesus, né, chegou ali naquela cidade e ele se aproximou-se de Jesus. Jesus repreendeu aqueles demônios e ele foi liberto. Aí, outra pergunta, o que eu faço para não passar por um processo desse, para não chegar nessa situação de opressão ou de possessão? A única coisa para você impedir que isso aconteça na sua vida é você buscando a presença do Espírito Santo de Deus, porque o nosso corpo, ele é um templo. E a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então, se nós somos um templo e ele está vazio, né, ele está propício a ser habitado por outros espíritos, demônios. E com certeza eles vão entrar e vão habitar na pessoa e vai destruir a vida da pessoa. Mas se a gente buscar a presença do Espírito Santo de Deus em oração, em comunhão, leitura da palavra, nós seremos cheios do Espírito Santo e não haverá espaço em nós para que nenhuma presença maligna entre em nós ou externamente venha nos oprimir, tá? Então que essa palavra venha ficar gravada no coração de vocês e busque a presença do Espírito Santo de Deus e confie somente no Senhor Jesus. Deus abençoe e bom dia.